Jerusa abusa. 5h37, recebendo nos estúdios do Itatiaia do Patrulha a procuradora de Estado, Jerusa Drummond. Jerusa Drummond, a gente tinha combinado falar de outro assunto, nós vamos falar, mas a realidade dá um tapa na nossa cara. E vem um crime terrível, tenebroso, no Vale do Aço. Filho estupra a própria mãe em um ataque tão violento e tão brutal que ela morre em decorrência desse estupro. Jerusa Drummond. Agora fica aquela pergunta. Como explicar tamanha monstruosidade? É doido, não é doido? Qual que é a avaliação que a senhora, com toda a sua experiência, faz de um crime tão brutal assim? Boa tarde. Boa tarde. Que presente hoje, hein? Dia das Mulheres, hein? Poxa vida. Não tem sossego. Não tem, nem idosa, né? Nem idosa. Nem mãe, Nem né? mãe. Primeira coisa, Renato, pelo que na coletiva, né, a delegada falou, explicou, e eu sempre me ative muito a detalhes, né? Uma pessoa que tem uma doença mental, normalmente, eu não estou dizendo que ele não tenha, porque eu não sou especialista, não sou psiquiatra, mas pela minha experiência, uma pessoa que tem doença mental, e me parece que ele quis alegar que escuta vozes como uma esquizofrenia fora do controle. Não estou também dizendo aqui que todo esquizofrênico comete crime, porque isso não é uma verdade, porque o esquizofrênico medicado e cuidado tem vida normal. Por isso a importância da saúde mental. Mas no caso dele, me chamou muita atenção pelo seguinte, pela forma, o cometimento do crime. Vamos lá. O irmão, que morava no andar de cima, vira para ele, desce e fala: você está bem? Quer que eu te leve ao médico? Não, estou bem, pode trabalhar. Resposta totalmente coerente, sem falar assim: e aí, você está bem? Olha o sol, olha a lua. Ele já deu uma resposta coerente. Estou, pode trabalhar. Ponto. Segunda coisa, passado um tempo, pouquinho tempo, mas pouquíssimo, nem horas depois eram. Ele vira pro pai: pai, não tô passando bem, chama um médico para mim. O normal seria: me leve lá. No entendeu? Chame um médico para mim. O pai sai, ele estupra a mãe. O sujeito, quando está em delírio e quando ele não tem consciência do ato ilícito, do ato criminoso, ele não quer saber se tem pai, se tem irmão na frente. Ele vai lá, faz com a mãe, põe fogo no pai. Na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. Não, ele teve uma linha de pensamento coerente. A meu ver, não tem nada de doido. Tem de esperto e de muito esperto. E outra coisa que eu quero deixar claro. A inimputabilidade é muito alegada com o incidente de sanidade mental por advogados de defesa, porque é uma ferramenta que eles têm, mas por que eles alegam isso? Porque medida de segurança, um cara desse vai ficar lá 1, 2, 3 anos e rua. O dia que a medida de segurança, o sujeito fica lá 30 anos, acabou, não existe doido mais. E outra, no papel poderia ser assim, né, Jerusa? Porque no papel é a única pena que pode ser perpétua. Só que no Brasil dos desmandos, né? O CNJ já quer fechar todos os manicômios judiciários, quer botar todo mundo no SUS, quer botar todo mundo na rua. E outra coisa, né, Renato, que eu acho que você concorda comigo, se o sujeito for considerado inimputável, cometer um ato horrendo, sem saber, sem ter consciência, e por isso foi considerado inimputável, ele tem que estar à margem da sociedade, recebendo um tratamento mais trancafiado. Porque ele põe em risco todos nós. Exatamente. Você não pode pagar pelo delírio do outro. Então, que ele seja cuidado, mas cuidado e não retorne. Que ele fique pra lá. Isso é que eu penso. Agora, nesse caso... Ninguém tá falando, né, Jerusa? É bom deixar os pingos. Ninguém quer aqueles horrores de Barbacena. Não. 2024. Não, Renato. Mas o cara não pode conviver em sociedade. O Champinha pode conviver em sociedade? Você tá louco? O camarada que estupra a mãe com o braço pode conviver em sociedade? Olha, e um camarada que ele estuprou a mãe... Ele teve, antes do cometimento do estupro, é isso que eu quero que vocês percebam. Ele teve linhas de raciocínio coerente. Não, meu irmão pode ir trabalhar. Pai,
chama um médico para mim. Então ele queria tirar o irmão e o pai de casa para fazer isso com uma idosa que não oferece resistência nenhuma, acamada, um ato cruel que levou ela à morte. Ou seja, ele fez isso num surto na frente de todo... Não, ele teve coerência de pensamento. Então, eu não posso afirmar, mas, na minha opinião, ele é esperto e ele deve ficar fora da sociedade. Infelizmente, não é isso que ocorre, mas o meu entender, um sujeito desse não pode voltar a retornar ao convívio social. Até porque a mãe dele não retorna. E para mim é o seguinte, se a vítima não retorna, muito menos o autor do crime. Agora, Jerusa, para finalizar, para a gente comentar aqui rapidamente, o caso da Laís Stephanie, que você, né, aquela moça, só para retomar para os ouvintes, que foi carbonizada, esfaqueada, que foi encontrada agonizando na BR-040 e ainda conseguiu passar informações para a polícia. Naquele primeiro momento, havia uma dúvida se poderia ser um tribunal do crime ou outra situação, né? A Polícia Civil concluiu que o autor foi o Cleiton Mantovani, um homem com várias identidades, várias passagens, um homem de alta periculosidade, e que ele matou ela, né? Porque as dívidas do crime eram dele. E ele estava extorquindo a família dela para ganhar um dinheiro. Então foi um crime, um feminicídio ao mesmo tempo e um crime por motivações financeiras, porque ele tentou arrancar din-din. Ué, Jeru, você estava indo nessa linha, né? Sim. Por que no meu pensamento era feminicídio? Pela forma, a gente tem que olhar o criminoso, ele te dá pistas da maneira que ele comete o crime. O cometimento do crime foi com um crime de muito ódio. E aquele crime e teve facadas, várias. Isso. Várias facadas. Normalmente, quando é cometido com faca, que você consegue colocar a faca, sentir a dor da vítima, sentir o desespero e o domínio, é um crime de muito ódio. E para mim, um crime de muito ódio entre um homem e uma mulher que tiveram é feminicídio. Agora... mais um fora das ruas, a gente espera que, tanto no caso aí, 40 anos, não sei o quê, o nosso sonho é um dia que essas penas sejam cumpridas na integralidade, integral, né? Sem progressão de regime. Para mim não tem que ter, crime hediondo não pode ter progressão do regime, nem livramento condicional. Mas o sujeito tem que voltar à sociedade. Se virem para fazer ele retornar à sociedade, sem colocá-lo antes no meio da rua, para a gente pagar essa conta. Coloca o sujeito para trabalhar lá dentro, para pagar a própria penitenciária, para estudar lá dentro, mas ele tem que cumprir na integralidade. Porque senão as vítimas são encarceradas, são as prisioneiras eternas. Isso é inadmissível. Jerusa, muito obrigado, viu? Obrigado, Renato. No Dia das Mulheres a gente tem muito motivo para comemorar, não, né? É difícil, né, Renato? Mas vamos seguindo, né? Vamos seguindo. A gente não vai desistir não, né, Jerusa? Isso aí.